Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora pro fechamento diário, poucos vídeos aí no dia de hoje, fiquei meio offline hoje aí, nós temos um dia de queda, dia ruim de mercado, tá bom? Baixo volume também, agora já 6h02 da tarde, deixa o like aí, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, o Pai Peter, entre no Telegram, depois da vida a gente começa aqui esse dia de correção de mercado, tem muita gente já, bom, é o que eu sempre falo, né? Dia de queda, a galera entra em pânico, vem comigo, depois da vinheta. Bora lá, hein? Acho até engraçado, tá bom? Que a gente teve ali uma alta forte em uma quinta-feira. A gente teve uma alta na sexta, a gente teve uma alta na segunda, na terça e na quarta, né? Pode ver que a alta até foi diminuindo um pouco ali de força, tá bom? E aí vem um dia de correção e acabou o mundo, né? 5 pregões seguidos, né? Se a gente considerar ali que a gente estava na quarta-feira passada, no fechamento de 100.800 pontos, galera, a gente ainda tá hoje numa quinta-feira, uma alta de 5.500 pontos, basicamente, tá bom? Então, assim, tem que começar a olhar pelo lado um pouquinho mais longo prazo, um pouquinho mais otimista, tá bom? Então, assim, ainda estamos numa alta, tá bom? Não esquece de deixar o like, já falei, né? Não esquece de virar membro do canal, o botão Seja Membro tá aqui abaixo para você prestigiar o canal. Menos de R$20 por mês, menos de R$1 por dia, tá bom? E quando a gente vem no gráfico de 15... né, ele estava perdendo um pouquinho de força ontem, tinha até uma LTAzinha para prestar atenção, abriu já com gap de baixo e foi embora, hein? Tá voltando lá para uma LTBzinha recém-rompida, pode ser o último repique, tá bom? Mas cai bastante, de fato, é chato, eu sei, cai bastante, né? A gente fechou ali ontem, lá no 108.400, hoje mais de 2.000 pontos de queda, chato pra caramba, faz parte, tá? E agora tá tentando dar uma reação ali para ver se volta um pouquinho, mas já pode declarar a quinta-feira aí perdida, né? Ou de queda, vamos chamar de queda. Padrão de reversão no gráfico de 60, pelo menos, apontando para o alto, tá? E o nosso dólar sobe 0,8%. No dólar fica meio óbvio que é um repique, né? Quando a gente olha o gráfico de 15 minutos, ele até supera o 5601 e usa como suporte, mas quando a gente olha o gráfico diário, fica um repique. Gráfico semanal ainda negativo. Ah, esqueci de mostrar. Tá, ó, dólar caiu, acabou, o dólar tá caindo, né? Subiu hoje, no caso, mas tá caindo na semana, tá? Mas volta pro mini índice, a gente joga no gráfico semanal, estamos basicamente no mesmo patamar de abertura da semana, que foi ali os 106.160 pontos, tá bom? Então, mini índice ainda positivo, mas devolve bastante parte da semana atual, e o dólar ainda negativo na semana, tá bom? O IBR3 devolve grande parte da alta, bom, basicamente toda a alta, né? Porque abriu ali ontem lá no 0,85 e hoje tá com carinha de que vai fechar aí no 0,87, tá bom? Então devolveu grande parte da alta. Admito que seria bem interessante se fechasse no 0,88, mas devolve bastante aí. Muitos estão falando que é sobre a pauta do CAD. Não sou muito fã de procurar esses tipos de motivos, né? Apenas subiu e depois caiu, cai com menos volume, pelo menos, 54,68 milhões. A quedinha de 5,43%. No gráfico semanal, ainda estamos positivos, né? Ainda estamos ali 3,57% de alta, pouca coisa. Tem muito percentual de alta para chegar ainda. Sugiro você assistir o vídeo da Oi que eu fiz ontem à noite, tá? Aqui no primeiro comentário. Oizinha devolve grande parte do dia de ontem. Paciência, todo o mercado caiu. Oi caiu junto. Principalmente o Oi, né? Que não tem fato relevante nenhum. Já falei, o grande e único fato relevante que vocês deveriam esperar agora é a aprovação do imóvel. Vocês, eu, todo mundo, tá bom? Eu sigo esperando, por exemplo. Cash 3 na tela. Se mantém muito bem no dia de hoje, né? Bastante idas e vindas aqui, né? Caiu ali, abriu com 2,6% de queda, voltou para 6,5% de alta, briga ali no 3,38 como região de suporte, fecha como resistência, infelizmente, mas cai para uma Cash 3, para o ativo que cai apenas 0,89%. 189 milhões de volume, nós temos uma Cash 3 aí ainda insistindo em se manter em alta, eu diria, tá? Apesar da semana agora ficar 2,05% de queda, nós ainda estamos acima do 13,24. Quando a gente olha lá para trás, lá para sexta-feira de 31% de alta, ainda estamos numa semana ok, que está segurando grande parte dessa alta, né? Porque corrigiu forte na segunda e dali em diante se mantém num patamar acima do 13,24, perto do 13,38 ainda. Para mim tá excelente, tá bom? Cash 3, na minha opinião, é questão de tempo. E hoje, com queda de mercado, ela cai bem pouquinho, perto da volatilidade que ela costuma carregar, tá? IRB,
1,61% de queda, né? Chegou a ter uma altinha ali no gráfico de 15 minutos. Quando a gente olha para os 15 minutos, a gente chegou a pegar ali 2% de alta. Voltou ali para 1,57% de queda, 36,55 milhões de volume. E RB deixa uma escadinha, tá bom? Bem bonitinha aqui. E topos ascendentes, inclusive hoje, né? 44 ali, o 4,44. Rompe o topinho ali da segunda-feira, que foi 4,42. E RB, gráfico semanal ainda positivo, né? Apesar de 1,61% de queda hoje. Deixa a semana aí com 2,39% de alta. Nós temos um fechamento semanal amanhã para ver como é que fecha essa semana de RB. TASA 4 mantém um intraday positivo, olha que legal, né? Chegou até a positivar o dia, 1,5% mais ou menos, mas fecha ali com 0,77% de queda. Mas também, né, não ficou feio, né? Porque ontem deu uma alta gigantesca ali, de 5,62% de alta. Aí hoje dá uma corrigida, mas deixa, como eu falei, intraday positivo, né? Chegou a positivar, deu um passinho ali, mas voltou para perto do 26,80. TASA 4 no meio do caminho. Vale a pena prestar atenção. E a semana ainda com 10,6% de alta. Um baita ganho, tá bom? E aí, claro, agora ficou um pouquinho mais caro. Eu não entraria em TASA 4 agora. Não é recomendação, se você tiver interesse, entre com certeza, tá? Não siga o que eu falo, siga o que você acha que é o correto. Apenas estou aqui para opinar e ajudar. Cogna na tela, 1,15% de fechamento, ali de queda no caso, né? 58,7 milhões de volume. Nós temos ali 2,59 bonitinho ali de fechamento. Intraday ainda positivo por causa da abertura com um gapzinho de baixa, tá bom? Mas ficou negativo ali comparado ao dia anterior. Ainda assim, andou positivo e bem lateral no dia de hoje, né? Uma oscilação ali bem tranquila para a Cogna, né? Acho que não chegou a zedar a semana ainda positiva para a nossa querida Cogna, 4,44%. Ainda barata, né? Ainda barata e agora um pouquinho mais barata. Gafisa, 1,74% de queda, 14,21 milhões de volume. Abriu no 2,26, andou para lá, andou para cá, fechou no 2,26. E olha, no leilão, né? Fechou bonitinho ali no leilão, tá bom? E aí a semana ainda se mantém bem positiva aí para a Gafisa com 10,24%. Dá para chamar tranquilamente de bem positiva, tá? JHSF, 2,17% de queda, abriu no 5,51, foi lá brigar no 5,57, não chega a tocar de fato, né? Fica a 1 centavo de distância, 12,52 milhões de volume e recua lá para 5,36. A mínima de ontem foi 5,31, tá bom? Então foi um dia até que ok, né? Não rompeu ali a mínima de ontem, não volta ali abaixo da terça-feira, que o fechamento foi no 5,31. Foi uma queda, mas a semana aí de JHSF se mantém positiva. Quem sabe amanhã aí numa sexta-feira um pouquinho mais animada, não volte aí um pouquinho mais para alta. Nós temos 4,43% de alta no semanal. JHSF aí leve queda no dia de hoje. Via 7,11% de queda e a semana volta lá para os 5,36, o 0 a 0. 192 milhões de volume e nós recuamos, né? Olha lá, fez igual o Ibov, né? Basicamente. Subiu, ficou meio ali tremelicando e caiu, tá bom? Viazinho ali, 7,11 fica chato, tá? Mas quem sabe amanhã não dá uma melhorada. Nosso varejo tá complicado. Ó, Amer 3, 8,56% de queda. Magalu, 7,78. Olha lá onde é que foi tocar a Magalu, hein? Olha lá, 6,25, hein? Região de suporte braba ali da Magalu, 1,65 bi de volume, semaninha com 10,92% de queda. Lembrando que ontem ela já caiu 10,63, tá bom? Então Magalu no 6,25, para quem tem foco em longo prazo, é uma pontinha compradora interessante. Não significa que não rompe, que não vai cair além disso, tá bom? Cuidado com o varejo brasileiro, que tá complicado mesmo. Cosan na tela, 0,86% de queda, né? Tá andando meio que lateral ali no gráfico diário, 101,32 milhões de volume, né? Bem leve queda, né? Se a gente olhar para Cosan, bem leve queda e deu uma baita de uma recuperada nos últimos minutos, tá bom? Excelente aí, o dia excelente entre aspas, mas pelo menos reduziu um pouco a queda, tá? 0,86%, padrãozinho de reversão. Na verdade, ele tá deixando vários padrões de indecisão. Parece que ele tá indo buscar lateralmente a LTAzinha, tá bom? De olho na LTA nos próximos dias e de olho no 21,38 como região de suporte, caso decida buscar aquele patamar, tá? Banco do Brasil,
queda, né? 2,23%. Era onde é que ela foi parar? Lá no 31,90, região de suporte. Ó. Deixou o 32,51 para trás, 31,90 ali, região de suporte. Gráfico semanal deixa negativo já, né? 0,56% de queda, graças ao dia de hoje. Brigou lá no 33,64 na terça-feira. Hoje rompe o 32,51, que foi uma região de defesa do preço no dia de ontem, e busca o 31,90. Banco do Brasil, talvez fazendo aquele repique que você gostaria para uma entradinha. De olho aí, hein? Porque deu um salto forte ali, foi além das últimas semanas, desde julho ali, rompendo 32,51. E agora, de repente, ele está fazendo um repique para continuar sua jornada de alta. De olho em Banco do Brasil. Banco Bradesco também cai 2,55%, um pouquinho mais do que Banco do Brasil, voltando ali para o 20,33, região de suporte, que na verdade, quando colocamos nos 15 minutos, região de resistência, tá bom? Bradescão ali, gráfico semanal, dá uma devolvida, né? 2,36%, graças ao dia de hoje. 532 milhões de volume é um volume até que baixo para Bradesco. Banco do Brasil, 312 milhões de volume. Nós temos queda generalizada nos grandes bancos, talvez, como eu sempre falo, seja a hora da entrada. Não é recomendação, mas é na baixa que se compra, tá? E olha lá, nosso Bradescão até tá formando uma LTAzinha aqui, se você parar para prestar atenção no gráfico diário. Então, de repente, ao final do mês ainda vem um boom de alta, e nós temos aqui uma tendência de alta formada até o final de dezembro, que pode ser um mini rally de alta ali para o nosso querido Bradescão, nosso Banco do Brasil, nosso mercado brasileiro. PetroRio na tela, 1,10% de queda, 205 milhões de volume. Chegamos mais perto hoje ali do 20,28. Tocamos o 20,44 hoje. Deixa um candle positivo no intraday, mas com gap de baixa fica 1,10% aí negativo, tá bom? Talvez até um padrão de reversão para uma ponta compradora, e o gráfico de 60 minutos corrobora com isso, olhando lá para o céu, tá bom? R$25 é logo ali. Para quem gosta de uma linha de tendência de alta com um padrão de reversão e um repiquezinho semanal, talvez seja a chance de ponta compradora aqui em PetroRio, tá bom? R$25 é logo ali, de olho para as oportunidades. Eletrobras cai bastante hoje, né? 3,22% de queda, 133 milhões de volume, 34,13 é logo ali como região de suporte. Deixou para trás o 35,31 e o 35,10. Nós temos uma Eletrobras ali com uma pancadinha de baixa. No gráfico semanal fica ali com 3,08% de queda, ou seja, hoje negativando a semana da Eletrobras. Quedinha forte, mas perto do 34,13 é região de suporte, merece a sua atenção. Talvez uma ponta compradora. Uma Eletrobras que já passou abaixo de uma LTB, volta acima, tá? E talvez faça o repique agora para continuar uma jornada de alta. De olho na bendita Eletrobras, tá bom? Neogridzinha dá uma despencada. Hoje, olha, Neogrid deu uma despencada, tá bom? 5,69% de queda, 5,11 milhões de volume. Gráfico semanal martelinho, nós temos uma semana negativa agora, com 2,42% em Neogrid. É um ativo de baixo volume que se move com pancadas e hoje a pancada foi para baixo. Ainda estamos sonhando com a pancada de alta, né? Já rolou algumas ali anteriormente, mas por enquanto ainda uma tendência de queda, né? De repente, se ele parar aqui e começar agora a renovar topo para rompimento da LTB, aí talvez nós comecemos a enxergar ali um rompimento de tendência de queda. Por enquanto, nada a declarar, apenas mais um dia de queda, queda chata, né? 5,69% de queda numa Neogrid é queda chata, tá bom? Sabesp, 0,67% de queda, bem tranquilo, hein? Se mantendo acima de uma LTA, terceiro dia de toque, andou positiva, 94,51 milhões de volume, tem aqui uma LTBzinha, tem fundos ascendentes, se manteve bem hoje, tá bom? Se mantendo acima do 37,73, tá bacana, nossa querida Sabesp, tá bom? Gráfico semanal ainda positivo, também tudo certo, deu um leve tropeço hoje, né? 0,67% é o que nós gostaríamos de ver na queda da Neogrid, por exemplo, mas lá foi um pouquinho maior, tá? Sanepar, chato, né? 2,96% de queda. Foi lá, tocou o 19,48 na terça-feira. Ontem deu boom de alta. Hoje volta abaixo do 19,48, infelizmente. Topos e fundos descendentes. Sanepar ali, muito próximo do 19,48 ainda. Talvez seja bom ali observar para amanhã, ver o que acontece. Deixou até um martelinho no gráfico de 60 minutos. De repente volta tudo para cima novamente, tá bom? Positivo, 2,9% de queda, 44,59 milhões de volume.
10,83 fica ali como um toque de resistência no dia de hoje e volta forte, tá bom? Negativa, claro, ela andou positiva, né? Andou um pouquinho positiva. Chegou a bater? Não, chegou 2%. 2% positiva e volta negativa no 2,9%. Tá bom? 44,59 milhões. Tocamos no 10,83 oficialmente. Quem comprou no 9,34 com aquele alvo ali deve ter colocado o lucro no bolso. Ou holdou aí, perdeu um pouquinho do lucro, mas ainda está bem lucrativo. Não deixe sua operação positiva virar uma operação negativa, tá bom? Positivo para vocês. Vale 3, 1,27 bi de volume, 0,77% de queda. Positiva no intraday, mas negativa por causa do gap de baixo. Volume ok, ainda acima dos 73,24. Ainda uma semana positivíssima, né? 4,61% de alta. Vale 3, 85,15 é logo ali. E tem bastante alta para rolar nesse ativo ainda. Ainda tá virando a tendência de queda, provavelmente. Talvez até faça um repique maior, será? Não gostaríamos de ver isso, porque o Ibov vai acabar sendo impactado pela Vale. Então, espero que pare no 73,24 e continue sua jornada de alta com a querida Vale 3. Embraer na tela, 2,54% de queda também, né? Depois da pancada de alta que veio ontem e também na segunda-feira, né? Está oscilando ali entre altas e baixas, uma tendência de alta semanal aqui, né? 2,54% de queda, depois de 4,93% de alta no dia de ontem. O ativo ele volta para o 20,59 e se mantém ali muito bem como uma região de suporte. Gráfico semanal ainda muito positivo, né? 8,41% de alta. Nós temos uma Embraer acima do 20,59, como eu falei. De olho numa ponta compradora como suporte. Só não se precipite aí caso volte para um 19,98 ou um 19,15. Não é um percentual de baixa para você se precipitar no trabalho de posição. Gol 4, 3,59% de alta, superando o 18,85, deixando uma semana absurdamente ali, 27,55% de alta. 147 milhões de volume, superou o 18,85. Gol 4 vai na contramão do mercado. Quem comprou lá na baixa do 14,85, agora surfa uma alta maravilhosa. Gol 4 aéreas aí voltando a decolar. Azul 4 na tela não teve a mesma sorte, mas fecha positivo ali no gráfico diário intraday, é claro, né? E aí uma queda de apenas 0,42%, tá? Ó, 166 milhões de volume. Nós temos uma Azul 4 ali, do 25,01 até o 31,58, tá? Voluminho ali de 166 milhões, gráfico semanal ali de 16,23%, Azul 4 ali, leve queda, menos de 0,5% de queda, tá ok, tá bom? A L3 na tela, 1,52% de alta, 9,43 milhões de volume, gráfico semanal 4,58%, 806, região de resistência, saindo lá do 776 e voltando um pouquinho acima ali para o 806. Nós temos a L3 acordando para a vida, tá bom? Mas ainda assim, olhando de uma maneira mais macro, né, um pouco lateral ali, e volume baixo, uma leve alta no dia de hoje, na contramão do mercado também. BMGB4, 0,97% de queda, semana ainda positiva, 1,33% de alta, 3,17 é logo ali. Nós temos um BMG ali que cai 0,97 não é muita coisa, né? Uma queda para BMG de 0,97 no fundo do poço até que tá saudável, tá bom? Padrão de reversão ainda mirando para o alto, 3,92 é logo ali, 3,17 também. Nós temos uma futura alta para chegar em BMG, 2,19 milhões de volume, 0,97% de queda, num dia de queda de mercado, BMG aí fica um pouquinho mais barato, tá tranquilo, né? Lojas Renner, 4,56% de queda, 337 milhões de volume, 3,42% negativo no semanal. Nós temos uma quedinha um pouquinho mais chata em Lojas Renner, 4,56% de queda, deixou ali praticamente a mínima do 27,80 com um toque, né? Chegou no 27,86, varejo sofre hoje, Lojas Renner também. Quem for se posicionando no varejo, respira fundo e foca no longo prazo. BIF3 na tela, 3,42% de queda, 42,17 milhões de volume. Nós temos uma quedinha chata hoje, 8,81 fica um pouco para trás. No semanal nós temos um toque na LTB, no diário ele já rompe um pouquinho, tá bom? Foi um dia de queda de mercado, não tenha medo, ó, padrão de reversão no gráfico de 60 minutos, pode ser que venha uma futura alta aí logo. BIF3 ali, 8,81 é logo ali. Nós temos uns 4% de alta para chegar lá e ainda tem uma futura alta para vir nesse ativo, é claro, né? A gente não imagina BIF3 caindo infinitamente, tá bom? BIF3 aí
quedinha chata. Banco Inter, mais chato ainda, né? Voltando lá perto do 34,67, nós temos uma queda de 7,77%. Semana ainda se mantém positiva, 6,88%. 478,89 milhões, 41,19 é logo ali, região de resistência. Aproveite aí a queda do ativo, né? Nubank estreia com uma super alta. Nós temos uma queda aqui de BID11, que chegou a bater 4,22% de alto, tá bom? BID11 ali, quedinha chata, 34,67, praticamente tocado, né? Chegou muito próximo. Local Web, 5,15% de queda, né? Se manteve basicamente na abertura do dia de ontem, né? Que foi ali 13,81. Hoje fecha 13,80. 5,15%. Uma semana de alta e acima do 12,60 ainda. 8,24% de alta. 16,10 é logo ali como região de resistência, tá bom? Tem uma LTB ali a ser tocada e esse 16,10 a ser superado. Imaginamos que num dia de melhor alta aí, um dia mercadinho, Local Web deu uma animada. Chips 3 na tela, 1,9% aí de queda, 2,49 milhões de volume, se mantendo ainda acima do 2,02 é um excelente sinal. É um sinal que esse padrão de reversão do gráfico semanal talvez faça total sentido e realmente engate lá para o 2,58 em breve. 24% de alta até esse 2,58. Esse ativo aqui se mantendo no 2,02 acima dele, imaginamos que uma pancadinha de alta realmente venha entregando uma alta legal para esse ativo. Não é recomendação, compre apenas se fizer sentido para você, Chips 3, tá bom? Petrobras, 0,20% de queda, 28,82 região de suporte, ficou um pouquinho para trás ali, na verdade, né? Um pouquinho para trás, não, um pouquinho para trás, né? Estamos acima, tá bom? 1,97 bi de volume, gráfico de 60 minutos deixou o padrão de reversão e reverteu, né? Por causa dos dividendos, vou repetir, nós estamos abaixo do 31,24, mas se fosse no gráfico semanal sem dividendos ali, dá para ver que estaremos acima do 31,24. Tá bom? Então, sem novidades aqui, Petrobras, leve recuo, fecha positivo no intraday, maravilha, tá bom? Recuperou grande parte da queda, 0,20% de queda, não é nada, tá bom? Porto Belo, nós temos ali 0,20% de queda também, 10,33 milhões de volume, um toquezinho novamente no 10,12, 10,12 se mostra uma resistência bem forte, rompe uma LTB e parece que tá querendo ir embora. Cuidado aqui, eu acho que vem repique, tá bom? Antes dele continuar rompendo 10,12. Porto Belo aí, leve queda igual do Petrobras, ali 0,20%. Semana ainda de alta, né? 8,87%. Tinha S3, 1,95%. Parece que veremos Tinha S3 de novo lá no 12,63, tá bom? Olha lá, 55,85 milhões de volume e tá voltando lá pro nosso querido 12,63 como região de suporte. Deixa meio que um gráfico diário de padrão de reversão, mas o semanal tá com 5,08% de queda. Tinha S3, o barato que ficou caro, parece estar ficando barato novamente. B3SA3 testa de novo o 11,64, região de suporte. Aproveitem o preço barato dos ativos, tá bom? Região de suporte, 398,57 milhões de volume, 3,38% de queda. B3SA3, repique forte, hein? 3,38 para ela, bastante coisa, tá bom? Sem novidades, aproveite. VEG3 na tela, 1,28% de alta, chegou a negativar os seus 2%, e aí vai lá brigar no 36 e quanto? 36,50, deixa eu lembrar aqui rapidinho, 36,53, tá bom? E aí briga naquele patamar de preço, deixando 35 para trás, 35 e 35 no caso. Alguns dias de alta, essa querida VEG3, 1,28% de alta no dia de hoje, deixando uma semana insana de alta, 11,35%, com 617,56 milhões de volume. VEG3 aí, padrão de reversão engatou e subiu, tá? Agora ficou caro novamente, é óbvio, né? TVCB3, repique de 0,43%, nós temos ali o 15,54 ficado para trás ali, deixa eu ver se usou como suporte ou foi quase? Foi quase, 1 centavo de distância, tá bom? CVC, 128,32 milhões de volume, repiquezinho, mas fecha positivo no intraday, negativo por causa do gap de baixa. PETS 3, 5,76% de queda, deixando ali um rompimento do 19,62 até o 20,83. Rompeu, usou como resistência, volta para uma região de suporte anterior. PETS 3 ali, quedinha forte, varejo sofrendo como um todo, né? Como a gente já falou. Deixa a semana positiva ainda, 0,99% de alta, tá bom? E Home 3... 3,94% de queda, testando 17,24, região de suporte. Gráfico semanal ainda muito em alta, é claro, né? 15,29% de alta. Home 3 aí faz um repique, pode ser a ponta compradora para quem não tinha entrado ainda.
Fechamento diário um pouquinho mais acelerado hoje, 1,84%, caímos basicamente 2.000 pontos. Mini dólar sobe 0,69. Esperamos uma sexta-feira melhor amanhã? Com certeza. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Hoje estou mais away aqui do canal, estou um pouco mais ausente, mas eu amo vocês, conto com o seu like aí. Vire membro do canal no botão Seja Membro. Amanhã estamos de volta.